Bom dia, pessoal. Nós estamos falando sobre a direção que Deus deu para todo o povo de Israel quando ele tirou aquele povo do Egito. Eram cerca de 2 a 3 milhões de pessoas. E Deus deu, olha bem, como que é forte. Naquela época era de 2 a 3 milhões de pessoas saindo do Egito, saindo da escravidão. E para essa quantidade de pessoas, Deus deu uma palavra. Olha só, uma palavra para praticamente 3 milhões de pessoas. Então, como que uma palavra vai ajudar esse monte de gente? Mas ele é Deus. Não é a quantidade de palavra que vai resolver. É quando a gente obedece ela que a situação muda. Não é a quantidade de palavra que vai te ajudar. Então hoje Deus ele fala a mesma palavra, mas por um número muito maior de pessoas. Hoje são mais de 8 bilhões de ser humano na Terra hoje. Tem mais de 8 bilhões. E Deus dá a mesma palavra para essa multidão de pessoas que, se abraçar essa palavra, não é muita palavra que vai resolver, é uma palavra que ele obedecer. Então, nós estamos falando sobre a bênção e a maldição. Como alcançar a bênção de Deus? Como alcançar a resposta de Deus? Como chegar até a Deus? É sobre isso que nós estamos falando, desse novo projeto que nós estamos elaborando aqui agora. Então, no livro de Deuteronômio, no capítulo 11, no versículo 26 e 27, Deus falou assim: Eis que hoje, eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecem. Quer dizer, não existe outro Deus além dele, do Deus que criou o céu e a terra. O ser humano até tenta apagar isso, mas não tem como. Não tem como. Então, esta foi a palavra. E Jesus, no livro dos Evangelhos, no capítulo 6, no versículo 33, você pode estar lendo aí na sua casa, Jesus deu a direção da primeira conquista que o ser humano precisa fazer na vida dele para ser bem sucedido em tudo, para que ele venha a ser bem sucedido em tudo. Não é ter uma vida, uma parte boa e outra parte ruim, não é uma vida estabelecida em tudo. Olha o que ele falou. Ele diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, tudo que você precisa vai ser acrescentado, tudo, quando você receber a maior de todas as bênçãos, a maior de todas as conquistas, que é o Espírito Santo. Porque de repente hoje, você que está me ouvindo hoje, talvez você não tenha nada, mas talvez você tenha tudo. Não sei quem é você que está ouvindo. Mas de repente você hoje não tem o principal, que é a alegria da salvação lá dentro de você. Você não tem prazer em nada. Você é uma pessoa que não tem prazer. Você é uma pessoa que não tem alegria. Você é uma pessoa que não tem paz. Você é uma pessoa que não tem segurança. Você é uma pessoa que tem medo de perder tudo. Você é uma pessoa que tem medo de tudo. Você é uma pessoa doente. Você é uma pessoa fraca. Então você não tem tudo. Você tem uma parte. De repente, essa parte que você tem uma parte. Vou dar um exemplo. De repente, você tem uma vida financeira boa. Você tem condição de fazer o que você quiser, comprar o que você quiser. Mas você não tem paz. Você tem um casamento ruim. Os filhos estão perdidos, viciados nas drogas.
é destruição nas outras áreas todas. Então, de repente você tem um casamento bom, mas as outras áreas estão destruídas. Então, é sempre assim. Quando uma área tá boa, a outra área tá ruim. Então, esse projeto da bênção de maldição é Deus colocando diante de nós hoje 8 bilhões de seres humanos na Terra, uma palavra capaz de resolver a vida de todos ao mesmo tempo. Se todos se voltassem para Deus hoje, nessa palavra, todos teriam uma vida nova. Todos, não importa quem seja, todos. Ele fala, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Então, Deus hoje ele coloca a bênção e a maldição na frente de todo ser humano dessa terra. Você que está ouvindo aí essa mensagem, essa palavra, Deus está colocando diante de você agora a bênção e a maldição e está te dando a direção. A maior bênção, a maior conquista que você pode fazer na sua vida, a primeira de todas elas tem que ser o Espírito Santo. Porque depois que você receber o Espírito Santo, você vai receber isso aqui, ó. O Espírito Santo. O primeiro fruto do Espírito Santo é amor. De repente você está sendo uma pessoa seca. O segundo é alegria. Depois você só tem tristeza. Paz. Depois você está aí querendo se matar. A longanimidade. Você é uma pessoa assim que você pavio curto. Se eu deixar de ser assim. A benignidade. De repente você é uma pessoa que você é muito ruim. E você já cansou de ser desse jeito. A bondade, você vai se tornar uma pessoa mais boa, melhor, sabe? Mais assim, como é que a gente pode falar, gente? Bondade, uma pessoa bondosa, uma pessoa que socorre as outras. Você vai se tornar uma pessoa fiel, porque de repente você é infiel em tudo, infiel a Deus, infiel a sua esposa, infiel aos seus filhos, infiel ao seu patrão, infiel a tudo. Mansidão, você é uma pessoa muito brava, porque o ser humano hoje é assim. Muito bravo, nervoso, quer resolver tudo na pancada. Terá domínio próprio e vai receber domínio próprio, que é o controle das suas atitudes, das suas emoções. Então, olha bem, então já houve um equilíbrio e o Espírito do Senhor, quando ele vem, ele traz também sabedoria, ele vai trazer entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento e temor. Então você vai aprender a andar na direção do céu. Então quando você busca em primeiro lugar o reino de Deus, você recebe essas coisas aqui. Os frutos do Espírito Santo e a manifestação do Espírito Santo. A manifestação do Espírito Santo na sua mente, que vai mudar todos os seus pensamentos. E os frutos do Espírito Santo, que vai arrancar toda rancor, toda dor, todo sofrimento, toda angústia, toda amargura que está na alma. Que é a alma que está desequilibrada, que está morta, que não consegue resolver, que não consegue chegar a lugar nenhum por causa que não tá restabelecida, não está restaurada. Então ele vai restaurar a sua vida, a sua alma, seu corpo, sua alma e seu espírito. Então você vai crescer, fortalecer e se estabelecer. Entendeu, pessoal? Então, nós estamos nesse projeto da bênção da maldição, então essa é a direção do Espírito Santo. A primeira direção que ele está dando. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas vos serão acrescentadas. No dia que você conseguir colocar de lado as outras coisas, tirar toda preocupação, toda inquietação, tudo que vem te atormentando, e tirar força de onde você não tem, e começar a buscar Deus, buscar a direção do Espírito Santo, então as coisas começam a mudar. Tá bom, pessoal? Então tá. Fique com Deus. Que Deus abençoe você. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu oro pela vida dessa pessoa, que ela seja abençoada, meu Pai. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti, que tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e dê a paz, não só hoje, mas amanhã e para todos sempre. Pessoal, fique com Deus.